Soft. Acreditamos no poder da tecnologia, pois somente ela é capaz de transformar como as coisas são feitas em qualquer organização, gerando redução de custos, melhorando a produtividade e evoluindo os processos, permitindo que você foque no mais importante, o seu negócio. Nós somos a Bysoft. Conte conosco. Bysoft, para sua empresa ganhar asas. Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar aqui da Bysoft. Eu sou Helder Oliveira, sou responsável aqui pela área de engenharia e arquitetura na Bysoft. É um prazer recebê-los nesse nosso evento aqui de colaboração eficaz com projetos em 2D. Então sejam todos bem-vindos, né? Esperamos que vocês aproveitem aqui esse evento, esse webinar, né, para conhecerem um pouco mais sobre colaboração em projetos 2D. Bom dia, Ivo. E eu quero dizer também, adiantar para vocês que esse evento, ele faz parte de uma série de eventos que nós vamos fazer agora nas primeiras semanas do mês de abril, tá? Então, no dia 9, nós temos um evento também de IA, né, de inteligência artificial e o futuro da engenharia e arquitetura. Então, dia 9, marque aí na sua agenda, com certeza você vai ser notificado também sobre esse evento, né, sobre IA, como que a IA tem impactado já a engenharia e a arquitetura, né, e um pouco sobre o futuro, as tendências que nós teremos a partir de novas tecnologias que estão chegando, né, para somar, né, para nos apoiar aí com a área de engenharia e arquitetura. E no dia 16, também uma quarta-feira, nós falaremos sobre projetos imersivos com visualização 3D em tempo real, tá bom? Então, já fica aí um save the date aí para vocês, para que a gente possa estar juntos nesses dias, né? Dia 9, falando sobre IA, né? E dia 16, falando sobre projetos imersivos, né, em 3D, com visualização em tempo real, tá bom? Então, a gente espera que o evento de hoje seja muito produtivo, que vocês aproveitem aqui, né, esse evento que faz parte de uma série que nós estamos fazendo, né, levando conhecimento, né, levando informação para os nossos clientes sobre tendências, sobre novos processos, metodologias, enfim. E a Bysoft está aqui justamente para isso, para entender tudo que se tem de mercado, né, nós como parceiros Autodesk, nós temos acesso a muitas soluções, mas o nosso objetivo como Bysoft é usar a tecnologia, né, que nós temos à nossa disposição para transformar o dia a dia, né, dos nossos clientes. É como empregar essa tecnologia que muitas vezes é robusta ou tem até a gente tem uma percepção de ser inacessível, como é que a gente pode fazer com que essa tecnologia, que às vezes parece distante, ela possa contribuir no dia a dia, né, dos nossos clientes, das empresas que nós atendemos, tá? Então, esse é o nosso objetivo, levar a transformação digital, digitalização da engenharia, né, para que vocês possam melhorar os seus processos, para que vocês possam, né, terem mais rentabilidade, enfim, né, a gente ajudar de alguma forma na transformação do negócio de vocês, pensando, né, na tecnologia como um meio e não como um fim. Então, contem com a Bysoft, tá, para que vocês possam avançar e evoluir na digitalização da engenharia, nesses processos de engenharia e arquitetura. Nós estamos aqui para isso, tá bom, pessoal? E eu estou aqui com a Tainara, né, com a Tainara Borba, minha colega aqui, que ela é arquiteta e responsável aqui também, uma das pessoas que trabalha no nosso time, né, de pré-venda e pós-venda. Ela é arquiteta de formação, mas é especialista, né, em soluções para engenharia e arquitetura, e ela vai nos conduzir, né, nesse webinar, né, para que a gente possa entender um pouco mais, né, do que é colaborar, né, uma colaboração eficaz com projetos em 2D. Então, seja bem-vinda, Tainara, bom dia. E eu entrego a palavra para você aí. No final a gente volta, pessoal. E eu vi que o pessoal está colocando no chat aqui, né? O Edson, Juan, bom dia a todos. Perguntas, se vocês tiverem perguntas, nós teremos um tempo depois no final para respondê-las, tá bom? A gente volta, no final eu volto aqui para fazer um fechamento e nós responderemos as perguntas, né, que vocês fizerem durante o evento, tá bom? Então, muito obrigado, Tainara, fica à vontade, a palavra está contigo. Bom, primeiro eu vou me apresentar um pouquinho, né? Falar um pouco sobre a minha trajetória, principalmente junto com desenvolvimento em BIM. E atualmente eu estou na Bysoft como especialista de soluções, né? Então aqui a gente tem uma gama bem diversa de
de objetivos, de projetos, e o que é bem interessante para o dia a dia, porque não só no BIM, mas também no CAD, né, a gente consegue encontrar soluções criativas para resolver, trazer soluções de integração de ferramentas e fluxos de trabalho mais interessantes, né. Então, só para dar um resuminho aí da minha experiência, eu tenho mais de 8 anos da área de projetos, né, em diversas disciplinas, digamos assim. Já trabalhei com projetos colaborativos, tanto em 2D quanto em BIM, né? Aqui dentro eu sou especialista em tecnologia, também trabalho um pouco com automações, principalmente aqui as diretrizes BIM, estratégia e visão integrada. Aqui eu coloquei uma frase que eu acho que me define bem como especialista, que eu acredito que a sofisticação da tecnologia é transformar o complexo em algo simples e acessível. E esse webinar é muito sobre isso também, né? Sobre a gente trazer a tecnologia CAD, que ainda é muito presente nos escritórios, mas transformar ela num fluxo inteligente, num fluxo integrado, que possa, quem sabe, abrir a porta aí para uma evolução de projeto, para uma evolução de estratégia de equipe. Bom, como é muito consolidado o AutoCAD no mercado de modo geral, né? Eu acho que todos têm a grande maioria das pessoas tem uma noção básica, né, do que é o AutoCAD, né, essa ferramenta de desenvolvimento de projetos. Então, ao invés de falar muito sobre do que se trata o AutoCAD, a gente vai falar um pouco do papel dele no mundo, né? Que a participação dele é tão presente ainda dentro de diversos tipos de projeto. Então, o AutoCAD ele foi lançado em 82 e a curiosidade dele é que antes mesmo do Windows ele já estava caminhando, né? Já existia essa tecnologia. É usado em diversos tipos de indústria, então é bem interessante saber que no filme Avatar e Star Wars, por exemplo, ele foi utilizado para projetar cenários, né? Então são exemplos de efeitos especiais, de tecnologia, e foi utilizado um software CAD para desenvolver muito desses momentos aí dos filmes. Por exemplo, outro exemplo interessante é o Burj Khalifa, que é um monumento, né? E teve muitas das partes desenvolvidas em CAD também. Outro exemplo é o aeroporto, né? O Heathrow. E acho que isso representa bastante no sentido de que é muito útil ainda no processo de desenvolvimento de projetos as ferramentas CAD, né? Uma curiosidade interessante também é que já foi criado braços robóticos, né, para que os desenhos em CAD passassem diretamente para o papel, então é mais uma integração de tecnologia curiosa aí. E é tão abrangente, né, tão consolidada, né, que já houve versões, programadores que criaram jogos de Tetris, Pac-Man, né, então até dentro do Minecraft é utilizado o CAD. E mais uma, mais uma última curiosidade é que o comando do Ctrl Z é o comando mais utilizado dentro do CAD. Quem usa aí no dia a dia vai entender essa referência. Então, esses dados são curiosidades que a gente tem dentro da ferramenta ao longo de toda essa consolidação dentro do mercado, dentro dos anos, né? Essa diversificação de indústrias que o CAD atingiu. E para falar mais um pouquinho sobre a utilização ainda tão presente dessa ferramenta, eu peguei aqui alguns dados para a gente entender que dentro das empresas, né, menores, né, ainda são utilizados
muita ferramenta do AutoCAD, né? Seguida ali pelo SolidWorks, né? Então, a gente está num momento de expansão ali do Revit, né? A gente sabe que a tendência é cada vez mais a gente ir para um software que trabalha em BIM, né? Mas é interessante olhar para esse mercado, que ainda é muito abrangente, e é uma questão de também se questionar se, de repente, um primeiro passo ali dentro do desenvolvimento de um fluxo inteligente para passar esse fluxo futuramente, quem sabe, a ser BIM, a gente entender inicialmente o que é a colaboração, que é uma das principais dores, por exemplo, numa implementação BIM, né? Então, de repente, uma empresa preparada, né, com um fluxo estabelecido, tem mais facilidade para ir evoluindo na questão de projetos também. Aqui, para reforçar esse dado, eu estou trazendo aqui uma informação de que geralmente são empresas de pequeno e médio porte, né, de diferentes áreas da indústria, mas que utilizam essa tecnologia e que muito provavelmente pode ter alguns problemas de colaboração caso esse fluxo ainda não esteja desenvolvido de uma forma inteligente dentro da empresa, né? Então, quais são os 3 principais pesadelos do CAD que eu peguei aqui para a gente falar hoje, né? Acho que as versões desencontradas são um problema grande nos escritórios, né? Que são aquelas trocas de versões com atualização por e-mail, por WhatsApp, né? Aquele monte de revisão, né, dentro do servidor. Então, R1, R2, R10, e essas informações acabam se desencontrando e pode gerar muito retrabalho, muito erro, né, na hora de fazer, de repente, um projeto executivo e de levar esse projeto para a obra, além do retrabalho da equipe de projetos internamente, né. As marcações manuais, no caso, aquelas folhas que a gente sabe que vem mesmo, muita anotação, de repente, da obra, ou mesmo de um arquiteto, um engenheiro responsável. Então, a gente sabe que essas marcações, muitas vezes, elas podem gerar retrabalho, pode gerar furo de informação. Então, isso está muito no dia a dia de empresas ainda que não têm um fluxo estabelecido para essas revisões, né? E o acesso remoto também, que eu acho muito válido entender que, de repente, num lugar mais distante, num momento que não dá ali para você acessar o projeto dentro da rede da empresa, né, você fica levando esse tempo, essa falta de acesso ao projeto ali, o que gera também muito retrabalho, gera muito tempo de esforço, né? Quem sabe voltando até no escritório e depois indo para a obra, enfim. Então, essa falta de acesso ainda é muito presente, né? E para destacar aqui, eu trago que 47% dos erros de projeto vêm de versões incorretas, né? Então, é nosso principal ponto aqui de verificação hoje. E como resolver esse problema, né? Eu montei um fluxo aqui de trabalho onde esses problemas são gerenciados de uma forma integral, os arquivos de forma mais automatizada, né? Essas revisões organizadas e os projetos sincronizados, né? Então, esse primeiro momento onde eu trago a integração de arquivos automatizada, a integração de plataformas, né, em ambientes centralizados, né, para que esse gerenciamento seja feito de forma automática pela plataforma e não necessariamente dentro de uma rede onde você vai salvando arquivo por cima de arquivo, né? As revisões organizadas também é uma parte importante do processo, né, para que exista
um histórico de revisões, né, que a gente consiga acessar e que a gente consiga entender todas as modificações que foram feitas dentro do projeto de uma forma mais centralizada. E os projetos sincronizados, né, onde você pode vir a acessá-los de qualquer lugar, então eles estão ali presentes na nuvem, você consegue acessar offline, você consegue sincronizar depois que você tiver algum acesso à internet. Então, esses três pilares podem contribuir para a resolução daqueles problemas. Né? E aqui um comparativo do que é usado tradicionalmente e de como é centralizada essas informações dentro de um CDE. Né? Então, o servidor tradicional, geralmente ele tem, né, aquela estrutura onde você tem dentro do servidor da própria empresa, né? Eles são baixados e editados localmente ali, onde gera essas revisões, o controle da versão manual e o acesso limitado de colaboração em tempo real, né? Então, se eu abro um arquivo aqui, de repente eu não consigo abrir, uma outra pessoa não consegue abrir, né? Ele abre como modo leitura, eu não consigo fazer uma edição. Então, existem todos esses problemas. E a diferença dentro de um CDE é que é uma plataforma em nuvem, né? E ela é colaborativa, você consegue ter uma visão muito ampla de todos os projetos e da estruturação do fluxo que você está utilizando. Então, eu tenho esses dados integrados, eu tenho controle de versão automatizada, e eu tenho esse acesso simultaneamente, né? Com todos que estão presentes ali no projeto. Bom, e só para complementar, esse fluxo dentro desses desafios são essas nomenclaturas de arquivos, né, esses PDFs e e-mails trocados, geralmente levam aí um SLA maior para você ter de retorno, né, e servidor VPN, e o uso de servidor mais VPN e a diferença, né, de você colaborar online. Bom, por onde a gente pode começar a ideia de um fluxo de trabalho mais integrado? Existem diversas formas de elaborar um fluxo, né? Isso é aplicado a diferentes empresas, né? Mas eu acho que o mais importante quando você vai mapear esse processo é que ele seja o mais enxuto, o mais simplificado possível, né? Quanto mais simples você conseguir fazer um fluxo de trabalho, mais assertivo ele consegue ficar, né? Então, quando a gente estabelece etapas e quais são as atividades dentro dessas etapas, a gente consegue ter uma clareza maior do momento de cada um ali dentro do projeto e controlar melhor, né, essa gestão de tempo também e dentro do que o fluxo propõe, né? Então, por onde que eu comecei a estabelecer esse fluxo aqui que eu estou compartilhando com vocês? Né? Primeiro em um ambiente colaborativo, né, um CDE. Aqui a gente usa o Autodesk Docs, né? Como que eu trago isso para dentro do meu local, né, para que eu não precise ficar fazendo essa transmissão de arquivos também dentro da web? Eu utilizei aqui o Desktop Connector, que é uma ferramenta integrada da Autodesk, né? Os markups, que eu vou falar mais para frente o que são ali dentro do Autodesk Docs. E as XREFs, que já são conhecidas, né? Na maioria dos lugares aí que usam AutoCAD há mais tempo, né? Então, como que a gente vai fazer essa colaboração de modo simplificado? A gente vai preparar esse projeto, né? Então, a gente vai fazer a parte de criação do projeto, a gente vai ver quem que vai poder participar desse fluxo, criar a minha estrutura, identificar o objetivo de cada um ali dentro desse projeto, né?
as instalações, né, que é sempre importante a gente estar com o software atualizado, né, para que a gente não tenha nenhum erro de sincronização, nenhum erro de etapa de projeto ali, de repente não subiu para a nuvem, de repente eu não consegui resolver essa versão aqui, preciso voltar numa outra versão. Então, é importante que a gente tenha sempre os conectores e os softwares também atualizados, né? Dentro dos projetos, eu vou mostrar um pouquinho do Desktop Connector, a preparação desse projeto, e como que a gente vai fazer isso dentro de um arquivo DWG. Depois desse momento, né, onde o projeto está sendo desenvolvido, elaborado, existe a parte de gerenciamento dele, né, da coordenação de tudo que precisa ser alterado, do que foi aprovado, né, e o que a gente pode compartilhar. Então, a gente vai falar das revisões de projeto, das identificações dos problemas e das transmissões, que seriam o momento onde a gente consegue compartilhar com todos os envolvidos. Agora falando um pouquinho mais das ferramentas que eu vou usar nesse fluxo, falando um pouco mais do Docs, né? Então ele é um repositório central para a gente armazenar. Ele vem com revisões diretamente no navegador, então a gente consegue acessar via web, via aplicativo. Ele tem um controle detalhado de acesso de permissões por pastas, então você decide quem vai poder acessar cada momento ali do projeto, cada tipo de documentação. O versionamento, que a gente já falou um pouquinho. A comparação visual desses arquivos, né, tanto do 2D quanto no 3D, para a gente saber as mudanças, o que foi realmente alterado, saber se aquela foi uma boa decisão. A integração que ele tem dentro do Office, né, fluxos de revisão e aprovação, né, então eu consigo determinar quem está dentro daquele fluxo, né, se eu preciso passar por um arquiteto primeiro e depois eu preciso passar pela engenharia, enfim, como que vai ser estabelecido essa dinâmica dentro da empresa. Né, e a fazer esses apontamentos de problemas, de marcações, né, atribuir tarefas, e ter a segurança de que existe um histórico de comunicação dentro do meu projeto, né, o que muitas vezes pode ser perdido ali dentro do Outlook, do e-mail e do WhatsApp também, né, ou qualquer forma de transferência que você possa fazer aí no dia a dia. O que é o Desktop Connector, para ser mais específica, né? Essa ferramenta, ela vai fazer com que ele se integre à nuvem, né? E eu possa acessar a nuvem localmente do meu computador. Então, ele não vai perder as referências externas, né? Ele vai manter essas informações e ele vai facilitar na colaboração da equipe que já tem o conhecimento ali da estruturação de pastas dentro da rede local, né? Que é o que geralmente acontece, né? Quando não, vai ser possível ele montar essa estruturação dentro da nuvem e trazer para localmente também, né? Se o caso for criar um fluxo de trabalho realmente do zero, né? Onde você não tem estabelecido ali nem a estruturação de pastas que você usa dentro do fluxo. Do contrário, ele vai te dar o acesso ali de uma forma mais simplificada. Né, o Autodesk Desktop Connector, ele está integrado com todas as ferramentas da Autodesk e também com Microsoft. Então, é bem interessante que é possível editar alguns arquivos sem que você precise mexer ali em pode editar online, né, sem que precise abrir necessariamente numa ferramenta externa. E dentro do que a gente vai mexer de software mesmo, né, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de sheets dentro do AutoCAD, com as XREFs, com a geração de layouts automatizados também.
Bom, então nossos passos dentro do Docs vai ser comparar essas diferentes versões, vai ser criar os problemas, né, as issues, para quem está mais familiarizado com o Docs, e aí, rastrear essas informações, né, como a gente pode fazer isso dentro da plataforma. Então agora eu vou passar para um exemplo prático, onde eu vou passar cada momento ali do fluxo dentro de um projeto que a gente pode usar como teste aqui. Vou voltar aqui para minha tela. Eu vou abrir aqui a plataforma da ACC, né, do Construction Cloud. E o meu primeiro momento lá do meu fluxo é realmente criar esse projeto, né? Então, eu vou dar aqui o nome de webinar. O número do projeto a gente pode colocar o projeto 001. A conta que eu vou colocar aqui dentro desse projeto vai depender se eu divido a minha plataforma com outros hubs de outras empresas, tá? Mas, de modo geral, aqui eu vou entrar mais na questão de criar um projeto interno, né? Então, aqui dentro da Bysoft. Vou escolher aqui o meu tipo de projeto. Eu tenho uma gama de opções para empresas que utilizam diferentes tipos de projeto internamente. A gente tem essa opção, de repente, de criar, né, alguns dados, de saber qual é qual é o tipo de projeto que a gente está desenvolvendo ali. Então, deixa eu só pegar aqui alguma categoria. De repente, não. Deixa eu, só um minutinho. Criar aqui. Microsoft, tipo de projeto, exato. Vou colocar projeto de escritório. Bom, vou colocar aqui de escritório. Aqui, dentro da ACC, é possível a gente criar alguns templates de projeto, que é o quê? Dentro das empresas, geralmente tem aquela estruturação de pastas, né? Que a gente coloca lá, projeto de arquitetura, projeto de engenharia, assim por diante. Né? Então, de forma automatizada aqui dentro do Docs, né, em algum outro webinar, de repente, a gente pode se aprofundar sobre isso, né, também utilizar os templates, onde você não precisa criar a sua base todas as vezes do zero, né. Aqui, para efeito de exemplo mesmo, eu vou usar esse template que está adaptado aqui para ISO. Eu posso colocar o endereço do meu projeto, né, a data de início, data de término, o valor do meu projeto, né, e a moeda que eu tô fazendo, né, que eu tô criando ele. Então, aqui eu vou colocar uma data, né, número do projeto, webinar 0001 e criei meu projeto. Nesse primeiro momento aqui dentro do meu projeto, eu vou escolher as pessoas que vão trabalhar junto comigo, né, que vão colaborar nesse projeto. Então, eu escolho aqui a empresa. Aqui no caso do meu usuário, né, eu vou colocar aqui como Bysoft Arquitetura, por exemplo, a minha função de arquiteto. E aqui tenho todos os produtos que pode existir dentro da ACC, né? No caso, a gente vai trabalhar somente com o Docs hoje. Então, aqui eu vou ter todas as minhas atribuições já feitas de forma automática, onde isso vai
vai dizer muito dentro dos fluxos que eu vou criar aqui dentro, quais são as minhas autoridades, né? O que eu vou fazer, o que eu vou, qual o meu papel dentro do projeto, né? Com quem que eu vou trabalhar. Então aqui eu vou adicionar alguns membros, só para conseguir trabalhar aqui também com o pessoal. Vou colocar aqui o meu colega Yudi. Opa. Vou colocar aqui a Eva. E inserir aqui cada um deles. Então, como a gente já trabalha junto aqui, essas informações já vêm pré-estabelecidas, né? Mas eu posso também dizer aqui quais são os produtos e as funções de cada um dentro do projeto. Beleza? Aqui eu envio um convite para eles, e assim que eles aceitarem esse convite, eles já vão ter acesso a toda a minha estrutura de projeto aqui. Certo? Agora, a gente vai falar um pouquinho da parte de documentação, que é onde eu estruturo o primeiro momento ali do meu projeto. Vocês vão ver que o meu template ele já veio estruturado. Então, essas pastas aqui, onde eu já criei o template, ele já vem pré-estabelecido em todos os projetos que eu vou elaborar, né? E aqui, acho que dentro dessa pasta de trabalho em progresso, eu vou criar mais uma subpasta. Então, eu tenho essa liberdade de também criar essas pastas, mesmo que não estejam no meu template. Então, eu vou colocar aqui como gerenciamento. Bom, aqui agora para eu inserir os meus projetos, eu vou poder ir dentro de uma pasta qualquer e de repente eu já estou desenvolvendo algum arquivo e consigo trazê-lo aqui para dentro do projeto. Então, eu peguei aqui minha pasta, deixa eu mostrar aqui, e estou trazendo um arquivo de arquitetura para dentro dela. Posso ir trabalhando enquanto ele processa aqui. Mas aí é que tá, né? Como que eu vou todas as vezes abrir meu navegador, trazer aqui de uma pasta local, trazer para dentro, daí como que eu vou fazer esse andamento de fazer o download, abrir, daí dá na mesma, né? Daí eu não consigo um fluxo que eu tenha esse controle de informação mais específico, né? Então, essa é uma das formas da gente fazer o upload do projeto dentro da nuvem, mas também existe lá o Desktop Connector, né? Então, eu já deixei aqui salvo essa opção. Então, aqui dentro do site da Autodesk, você já consegue baixar o Desktop Connector para poder ter esse fluxo integrado dentro do computador. Então, o que acontece? Aqui o meu já está instalado, tá? É um passo a passo bem simples para fazer essa instalação. Então, ele vai ficar aqui com esse íconezinho. Dentro dele, eu vou precisar achar o meu projeto, né? Eu vou precisar selecionar os projetos que eu quero ter acesso dentro da minha rede local aqui. Então, onde que eu salvei meu projeto? Vim aqui, né, naquele hub que a gente viu anteriormente. E aqui está o meu projeto de webinar. Então, ele vai ter toda essa lista de todos os projetos que você vai ter criado e não necessariamente você precisa estar com todos sincronizados dentro da sua pasta, né? Aqui meu projeto já está sincronizado. Você vê que agora ele ainda está aqui na área de trabalho e que eu consigo abrir o connector dentro do meu
da minha árvore aqui de documentos do Windows. Então, eu venho aqui, já tenho todos os arquivos estruturados, certo? Bom, acho que enquanto processa aqui o meu primeiro arquivo, eu vou trazer também o meu segundo. Então, é outra alternativa para que eu possa trazer esse segundo projeto, né? E ele também vai aparecer aqui dentro. Bom, dentro agora que a gente já estruturou nosso projeto dentro da nuvem, qual que é o nosso próximo passo, né? Começar finalmente a trabalhar nele ali dentro do AutoCAD. Então aqui eu vou abrir, deixa só eu terminar de processar aqui. Vou tentar abrir aqui. Então aqui em primeiro momento eu busco o meu local. Então eles já estão aqui. Eu posso desassociar aqui esse primeiro momento. Bom, então abri o meu projeto aqui de mercado. Eu vou inserir a minha referência, né? Que é um processo bem comum dentro dos escritórios, já que a gente já trabalha bastante tempo. Então, é basicamente, eu vim aqui, meu attach, e encontrar o meu projeto aqui. Deixa eu ver só se eu estou na mesma página. Arquitetura, aqui. Open. Vou fazer aqui a minha referência, né? E tem aqui o meu exemplo de mobiliário. Qual que é um passo importante para a colaboração depois que a gente atinge esse momento aqui, onde o meu arquiteto está desenvolvendo aqui a parte de arquitetura e, de repente, um outro membro da equipe está fazendo essa parte de disponibilização de mobiliário, de layout. Existe um momento de compatibilização desse arquivo, né? Da gente entender como que ele está trabalhando, se existem erros, né? E nem sempre é a mesma pessoa que faz essa validação, né? Então, eu vou fechar aqui para começar desde o início. Então, através dos sheets, né? Que a gente pode abrir o sheet 7, a gente começa a criar essa colaboração com outros membros da equipe através da nuvem. Então, a gente pode criar aqui um novo site, né? Esse site ele vai ser criado dentro da nuvem. Tá? Ele vai demorar aqui um tempinho para carregar. E ele vai dizer como que vai se chamar esse sheet dentro da nuvem para que minha coordenação, né, possa fazer essa avaliação. Então, eu vou colocar aqui como webinar. Aqui a gente pode colocar uma descrição. Aqui vai ter vários templates, né, que são as estruturas que o CAD vai dar de projetos aqui. Então, eu vou escolher o métrico. E aqui vai ser onde que vai se encontrar os meus arquivos gerados através dos sheets. Então, eu vou procurar aqui o meu projeto. Então, eu estou dentro do hub no meu caso, da Bysoft aqui. Encontrei o meu projeto webinar. E vou entender aonde que eu posso compartilhar com os meus colegas esse projeto, né? Na verdade, essa primeira revisão de projeto que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou colocar aqui na pasta que a gente criou posteriormente de
de gerenciamento. Opa. Aqui. Prontinho. O CAD ele vai criar essa estrutura para mim, para que eu possa compartilhá-la dentro da nuvem, todos os arquivos que eu criar esses sheets, né, de revisão. Então, aqui ele vai me dar todas as informações de projeto e vai criar essa estruturação de acordo com o template de arquitetura que a gente escolheu ali. Então, criei aqui. Ele está processando. E criou aqui toda a minha parte de sheet de gerenciamento aqui do meu projeto Webinar, né? Como que eu vou passar essas informações lá para a nuvem de uma forma que eu possa fazer o gerenciamento de problemas, de revisões e tudo mais? Eu venho aqui no meu caso de arquitetura, eu vou importar esses sheets, que nada mais é do que pegar um arquivo já criado, né? Aqui no meu webinar, os projetos. Aqui eu posso colocar esse mesmo arquivo que eu tô criando também. Então, deixa eu só voltar aqui. Só vou abrir um novo para que a gente consiga mandar os dois arquivos. Aqui. X7. Só estou repetindo aqui para que a gente consiga sincronizar os dois. Vai para minha pasta de gerenciamento. Minha estrutura, criar. Vou ter aqui meu processo. E criei aqui novamente. Bom, para importar o meu projeto ali que estava aberto do mercado, eu vou escolher aqui aonde se encontra a base dele, né, no meu trabalho em progresso. Eu vou escolher a folha 1, folha 2. Aqui, a partir daqui, ele vai extrair esse layout e vai me passar lá diretamente para eu trabalhar lá na nuvem. Então, eu vou selecionar eles aqui novamente, depois de carregar. Vou fazer essa importação. E aqui ele me mostra que já foi importado. Então, onde que eu posso fazer esse gerenciamento de informação? Eu venho aqui na minha pasta, né? Ele está sincronizando aqui a minha versão, ele vai gerar esse arquivo DST e vai gerar também um PDF. Deixa eu ver aqui. Ok. Ah, tá, só um minutinho. Antes de eu... inicialmente, ele vai gerar aquele arquivo DST. A partir daí, eu posso importar os meus sheets, né? Então, eu vou fazer... Opa, importar não, perdão. Eu vou publicar os meus sheets. Aqui eu posso publicar ele com uma versão simples, né? Ou uma versão integrada. A minha alocação vai ser lá dentro da pasta gerenciamento. E se tiver algum arquivo duplicado, eu posso substituí-lo, né? Aqui.
Vamos ver se algo... Dá uma sincronizada aqui. Se de repente não veio. Bom, eu vou fazer esse processinho aqui novamente. Ah, tá aqui. Então aqui ele estava sincronizando o meu arquivo. Aqui no meu arquivo principal 1. Opa. Deixa eu só ver a minha xref. Se ela está aberta aqui. Vou só sincronizá-la. O meu projeto. Aqui e eu vou gerar novamente. Deixa só eu ver aqui se eu conseguir gerar minha xref. Beleza. Vou usar aqui mais uma vez. Meu projeto do webinar, ele já fica pré-salvo aqui, né? Então, vou pegar minha estrutura e fazer aqui. Bom, pessoal, aqui eu vou dar continuidade, mas depois a gente pode dar um exemplo ali junto com a xref. Então, o que a gente pode fazer dentro do projeto nessa parte aqui de markups? A gente pode identificar alguma questão e sincronizar diretamente lá no CAD. Então, o que eu posso fazer aqui? De repente, eu acho que este cômodo não tá legal e eu vou fazer essa mudança dessa porta aqui, por exemplo. Então, mudar porta, trazer para a parede lateral, digamos assim. Então, aqui eu posso fazer essas marcações, né? Eu posso editá-las também para que elas fiquem mais claras para quem está recebendo, né? E, a partir daí, eu faço todas as minhas revisões para que os meus projetistas eles consigam fazer essas alterações de forma sincronizada, né? Então, o que eu posso fazer a partir do momento que eu faço aqui minhas marcações? Eu sincronizo a revisão com o AutoCAD. Aqui eu seleciono os membros, né? Então, meus amigos aqui, a Eva e Yudi.
e posso colocar aqui uma mensagem para eles. Por favor, revisar. Envio aqui. Aqui ele vai me dar um aviso, né? E a partir de agora, eu vou receber essa notificação dentro do meu e-mail. Ele vai demorar alguns segundinhos e eu já consigo abrir essa revisão dentro do meu e-mail. Vamos ver aqui. Vou sincronizar tudo certinho. Aqui. Aqui o meu e-mail de acesso. E aqui, a partir dessa conexão de marca de revisão, aqui eu vou receber todas as vezes que eu fizer uma marca de revisão. Então, posso importar aqui. E ela vai me pedir para iniciar novamente o meu projeto aqui dentro do CAD. Bom, com o fluxo de trabalho simples assim, a gente consegue ter impactos muito grandes no nosso dia a dia, assim. Então, no sentido de a diminuição de reuniões improdutivas, né? Diminuir a frustração com arquivos corrompidos e versões erradas, né? Quando a gente começa a trabalhar dentro de outras versões. Ter mais clareza das informações, reduzir as falhas de comunicação e ganhar tempo útil, né? Então, acho que esse é um dos principais dores aí para quem trabalha com fluxo não estabelecido. E acredito que essas dicas, né, de ferramenta, de plataforma, possa trazer uma diferenciação aí dentro do dia a dia de vocês, né? Então, é sempre bom lembrar que colaboração não é sobre ferramentas específicas, mas sobre pessoas trabalhando melhor juntas, tá bom? Bom, eu gostaria de ter mostrado mais algumas ferramentas aqui, quem sabe a gente possa voltar aí no futuro para poder fazer essa divisão de ferramentas, tá bom? Então, Helder, eu deixo aqui as minhas considerações sobre esse fluxo de trabalho e, né, tô aberta aí a questionamentos, a possíveis formas de trabalho também que a gente pode ter, fora esse fluxo aqui criado, né, que existe uma infinidade de processos que a gente pode criar também dentro do Docs e de nuvem de modo geral, de CDS, né, e junto, mesmo que essa colaboração seja feita através do 2D. Perfeito, muito obrigado, Tainara. É isso aí. Se alguém, né, tem alguma dúvida, pode colocar ali no chat, ou tem até a perguntas e respostas ali também. Esse é o momento também que a gente tem agora para tirar algumas dúvidas aí, alguns minutinhos. Mas também adianto que se você queira conhecer um pouco mais, né, sobre a solução que nós apresentamos aqui, né, nós podemos olhar como ela se aplica no seu ambiente, né, fazer exclusivamente para você aí. Basta você nos sinalizarem, né, olha, eu gostaria de entender como que isso funciona aqui no meu negócio. Talvez, como a Tainara mostrou, você já até tenha essa solução. Porque quem tem uma coleção da Autodesk já tem o Docs que ela mostrou aqui. Né? Talvez você tenha aí no seu negócio e você ainda não utiliza. Eu preciso estruturar isso aqui na minha empresa e começar a utilizar. Nós podemos te ajudar também. Tá? Então, talvez você já até possua essa solução que nós mostramos, né? E pode usar aí já junto com o CAD, como a gente viu hoje. E aí a gente está aqui para isso, justamente para você, né, usar a tecnologia a seu favor aí. Eu quero entender se tem alguém com perguntas. Acho que
Acho que tem uma pergunta aqui passando aqui. Sempre fico perdido com tantas versões diferentes de um mesmo desenho CAD. Como posso organizar melhor meus arquivos e garantir que toda a equipe esteja trabalhando na versão certa? Tainara, vou deixar contigo. Esses versionamentos, né, quando você trabalha dentro de um ambiente, por exemplo, como o Docs, essas versões elas são automáticas, né? Então, todas as vezes que você salva ali o seu projeto, você vai ter o rastreio do que você fez dentro do projeto. Então, o que acontece? Quando o seu colega vai abrir a última versão que você fez, você tem essa certeza de que foi a última que estava atualizada dentro da estruturação de pastas ali, né? Então, acho que de repente usar uma tecnologia agregada ali ao AutoCAD seria uma saída bem interessante para esse tipo de problema. Maravilha. Acho que tem mais uma aqui. Compartilhar projetos com a equipe e clientes sempre gera confusão. Qual a melhor forma de garantir que todos tenham acesso fácil e atualizado aos arquivos? Bom, eu acho que lá no início, quando a gente colocou as possibilidades de cada um dentro do projeto, né? O que um arquiteto vai fazer, o que uma administração vai fazer, qual que é o nível de acesso dele dentro da plataforma. A gente consegue estabelecer essas permissões, né? Então, a gente consegue compartilhar com o cliente, né? Tem algumas outras ferramentas dentro do Docs que também possibilita isso, né? Que uma delas chama Pontes, né? Onde você consegue acessar um hub externo, no caso, né? Então, você consegue entrar ali num projeto totalmente compartilhado com o seu cliente ou com o seu gerenciador, por exemplo. E através dessas permissões, a gente consegue fazer essa administração de quem está tendo o acesso ali, essa rastreabilidade de informações. Perfeito. Tem umas aqui, eu vou ler aqui no chat, né? O Juan colocou assim: as outras ferramentas da Autodesk também funcionam da mesma forma com o Docs? Sim, sim. Qualquer software, né, que esteja ali dentro da Autodesk, ela vai funcionar ali dentro do Docs. E não só os formatos RVT ou DWG, são os mais recorrentes, mas mais 80 outros tipos de formatos ele aceita, né? E eu acho que uma integração interessante que foi feita é essa possibilidade de edição de documentos dentro do próprio Docs, né? Sem que você precise abrir ali uma ferramenta externa como um Word ou edição de um PDF, né? Então, você consegue fazer isso através do Docs mesmo. Beleza, pessoal. Dentro das respostas aqui que a gente está dando, se ficar mais alguma dúvida, vocês podem escrever aqui, tá? Tem mais uma aqui do Ivo. Eu poderia trabalhar e também permitir acesso a alguns dos meus projetistas, né, fornecedores, sem ter a necessidade deles estarem, né, na mesma rede que eu, certo? Nesse caso, o que seria interessante, né, você tem duas possibilidades, né? Você tem o acesso através de você inserir ele como usuário dentro do seu projeto, né, como fluxo de trabalho dentro do seu projeto, ou você tem uma ferramenta de integração de hubs ali, de projetos dentro da empresa do seu parceiro ali, e dentro da sua empresa, né? Então, mas essa segunda opção seria no caso deles também utilizar o Docs como nuvem, tá? Então, é uma ferramenta pontes, né? Se alguém tiver aí alguma curiosidade, é interessante ver essa ferramenta. Perfeito. Tem mais uma do Juan aqui. Qual a diferença do modelo BIM utilizado pelo Revit para o uso do Docs, da forma como você mostrou? Perdão, a diferença?
qual seria a diferença, né, utilizando o modelo BIM, né, em vez de CAD, Revit, no uso com Docs, né, como você mostrou ali, qual seria a diferença, se fosse em Ah, tá. Revit, por exemplo? Certo. O tipo de colaboração dentro do Revit, né, ele funciona de uma forma muito diferente do que é trabalhado hoje no 2D, né. A gente tem nossas limitações dentro do 2D, né, justamente por esse avanço de ferramentas, né, dentro do universo BIM. Então, no Revit você vai trabalhar diretamente com o modelo 3D, você vai ter as informações dentro da nuvem, né, então você vai poder acessar e fazer uma compatibilização muito mais avançada, né, que o 2D realmente não permite, né, então eu consigo fazer as marcações, consigo passar para os meus projetistas algum erro de projeto ou alguma mudança que eu consiga fazer, porém, eu não vou ter essa visualização, né, essa riqueza de informação que o BIM traz, e essa possibilidade de colaboração com diversos outros envolvidos dentro do projeto, assim. Então, o CAD, ele não vai entender, de repente, uma incompatibilidade ali de paredes, justamente porque ele trabalha em linhas, né, ele não vai entender que aquele elemento é uma parede, ele não tem essa inteligência. Perfeito. Eu acho que, eu não sei se tem mais alguma dúvida, alguma pergunta que não foi postada aqui, mas eu acho que as do Juan aqui, do Ivo, nós já respondemos. Se tiver mais alguma dúvida, pessoal, pode mandar aqui, mas eu também quero fazer aqui uma adição. Quando a gente olha para a questão do BIM, né, como o Juan colocou, até nós temos outras soluções que estão acima do Docs, por exemplo, para a gente trabalhar, né, daí com o BIM. Né? Então, o Docs, ele é como foi falado aqui pela Tainara, ele é um ambiente comum de dados, né, que é uma base de uma estrutura que a Autodesk tem, né, mais robusta para o trabalho com a digitalização da engenharia. Né? Nós temos depois um ambiente que é mais colaborativo, para a gente efetivamente trabalhar de forma conjunta no mesmo projeto, né, que é o Collaborate Pro, que dá para se trabalhar com Revit, né, como o Juan colocou. Depois nós temos outras também soluções para ir para canteiro de obra, como é o Build, por exemplo, que a gente leva para o canteiro com checklist, diário de obra, né, e a gente consegue fazer apontamentos e tudo mais. Então, assim, hoje a gente está falando um pouco sobre projetos em 2D envolvendo o CAD, mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre essas soluções e como elas podem ser aplicadas aí ao negócio de vocês, a gente está à disposição para falar. Porque daí quando a gente está falando do modelo de 2D hoje com CAD, mas quando a gente sai para um modelo mais robusto, as possibilidades, né, aumentam exponencialmente, assim, de forma de trabalhar, como a Tainara falou, né, de desenhar fluxos, entender qual que é melhor fluxo de trabalho, o melhor processo para ser inserido, tá? Então a gente deve trazer também, depois nessa série de webinars, mais conteúdo sobre efetivamente como BIM, né, como IA e outras tecnologias mais robustas do que a que a gente viu hoje, né, mas como um pontapé inicial, a gente está falando da base, que é o Docs, com projetos de 2D, tá? Eu não sei se a gente tem mais alguma pergunta aí, tem mais uma aqui. Este webinar está sendo gravado e estará disponível